Oi, pessoal, boa tarde. Depois de um hiato de pouco mais de um mês, a gente está retomando os seminários. Então, antes de apresentar a nossa palestrante, eu queria lembrar que na próxima semana a gente vai ter o próximo seminário, tá? Então, estava sendo de 15 em 15 dias, mas aí, para compensar o mês que não teve, a gente vai ter um na próxima semana, da Suzana. Então, agora é um prazer para mim apresentar a minha amiga Carol. A Carol é professora lá da Universidade Federal do Ceará e vai agora falar um pouquinho para a gente. Carol, obrigado por aceitar o convite. Valeu, Gui. Gente, então esse trabalho que eu vou falar hoje é um trabalho que foi feito em conjunto com o Cláudio Carvalho, Jonas Costas, a Cláudia, o Raul Lopes e o Nicolanice. O Cláudio, o Jonas e o Raul são alunos de doutorado do nosso programa daqui, do MDCC. E eu vou falar desse assunto aí, que é um estudo de uma propriedade tipo Edmonds, mas para branching flows, certo? Então, para começar, isso eu preciso falar para vocês de fluxo. Todo mundo é familiar com a definição de fluxo, mas a gente vai utilizar aqui a forma mais geral de fluxo, tá? Então, primeiro eu vou definir o que é uma rede para a gente. Então, uma rede vai ser um digrafo. Aqui eu vou falar só sobre digrafos, então a apresentação inteira é sobre digrafos. Então, uma rede, a gente vai dizer que uma rede é um digrafo com a função de capacidade nos arcos. Então, aqui à direita, a gente pode ver um desenho de um exemplo de uma rede, certo? Também, durante a apresentação, quando eu falar N, vai ser a cardinalidade de vértices do digrafo, como usual, tá? E o que vai ser o fluxo? Bom, fluxo, eu vou logo definir, não vou nem falar de fluxo viável ou não, vou logo definir o que vai ser um fluxo para a gente aqui, vai ser uma função nos arcos também, nos inteiros positivos, eu também não falei, mas a função de capacidade é nos inteiros positivos, né? Tal que, para o fluxo, ele tem que ser respeitada a capacidade em cada arco, ser respeitada a capacidade é ter um valor menor ou igual ao valor da capacidade daquele arco, tá? Então, aqui na figura também ao lado, tem o exemplo, bom, do lado esquerdo é o valor da capacidade e direito é um fluxo, então esse aqui é um valor de fluxo para a gente. Eu falei que a gente ia utilizar a versão um pouquinho mais geral de fluxo, e ela entra aqui nessa história aqui de balance vector. Então, o que a gente define como balance vector de um fluxo? Então, o balance vector, o vetor de balanço, ele é associado a um fluxo, certo? Então, vai ser uma função, mas uma função agora dos vértices nos inteiros, e aqui não é mais inteiros positivos, então, o balanço de um vértice pode ser negativo, e aí ele vai ser definido com relação ao fluxo, porque ele vai ser definido da seguinte forma. Então, para cada vértice, o balanço vai ser a quantidade de fluxo que sai do vértice, menos a quantidade de fluxo que entra no vértice, certo? Então, por exemplo, aqui agora à direita, com esse exemplo que a gente tinha lá de rede, de capacidade, daquele fluxo que a gente está passando, a gente tem um fluxo mais de cima, que ele vai enviar 3, né? O valor o balanço dele é 3, positivo, então é como se ele estivesse criando o fluxo, mandando o fluxo. O vértice mais à direita, ele recebe 3 de cima, mas ele envia 1 para o vértice mais à esquerda e 1 para baixo. Então, ele retém 1, certo? Então, o valor de balanço desse vértice é menos 1. Então, aqui eu falei, né? É mais geral porque a gente vai aceitar que os vértices produzam ou que eles retenham o fluxo. Então, esse valor ele pode ser positivo ou negativo, certo? Mas à esquerda a gente tem um vértice que recebe 1 e envia 1. Então, aqui tem a conservação, que é normalmente, quando a gente... O problema de fluxo tradicional, normalmente quando a gente vê, a gente olha para... considera que tem conservação de fluxo, né? Nesse caso, é um vértice que tem a conservação. E, enfim, lá embaixo tem o vértice que é o sumidor, que recebe 2 de fluxo, tá? Normalmente, quando a gente está falando de problema de fluxo, o que é o problema considerado? Então, o problema considerado dado a rede,
e um vetor de balanço pré-determinado, a gente quer saber se existe um fluxo naquela rede com aquele balanço, certo? Então, o balanço é a entrada do problema. E a gente já faz isso quando a gente olha para o problema clássico de fluxo de ST-Flow. Porque, na verdade, o que a gente está pedindo é esse fluxo, é um fluxo desse tipo aqui, em que a gente tem um valor positivo para o S, né? O ST fluxo, então o S é a fonte, então tem um valor positivo para o S, tem um valor negativo, o mesmo valor, só que negativo do valor do S para o T, certo? E o balanço de todos os outros vértices é zero. Então, a gente já está dando um balanço pré-determinado e perguntando, existe um fluxo desse jeito, né? Existe um fluxo em que há conservação. Aqui, a gente está mais interessado nesse outro tipo de fluxo aqui, que é esse S-branching flow, certo? Esse S-branching flow, então, eu vou dar um nome para os fluxos que tiverem um certo tipo de vetor de balanço, que a gente vai utilizar, e, na verdade, aqui na apresentação, a gente vai falar sobre esses branching flows. Como é o vetor de balanço desse branching flow? Então, o vetor de balanço tem um vértice S, certo? O vértice S vai enviar N-1, lembrando que N é a quantidade de vértices do grafo inteiro, e o balanço de todos os outros vértices é -1. Então, mais ou menos, qual é a ideia aqui? O que significa? É que tem um vetor, tem um vértice em que vai enviar fluxo suficiente para alcançar todos os vértices do grafo, certo? Então, ele está enviando N-1, então é como se o S estivesse enviando fluxo que pode alcançar todos os vértices do grafo, e todos os outros vértices, eles vão consumir 1 de fluxo, tá? Como a gente pode ver aqui no exemplo, certo? Então, o S está enviando 3, né? Aí o vértice da direita consome 1 e manda 1 para a esquerda. Aí o vértice da esquerda recebe 2 e envia 1 para baixo. Então, todo vértice, ele consome 1 unidade do fluxo. Esse é o S-branching flow, certo? E o S, esse vértice S, é o único que vai enviar fluxo, vai ter valor positivo, no caso aqui, N-1, tá? Mas esse problema de fluxo, para encontrar um fluxo quando a gente tem um vetor de balanço pré-determinado, na verdade, qualquer que seja o balanço, a gente pode fazer uma transformação para o problema de ST fluxo. E utilizar qualquer um daqueles algoritmos conhecidos, e aí é um problema que pode ser resolvido em tempo polinomial, tá? Quando a gente está procurando um único fluxo para um vetor de balanço pré-determinado. O que a gente vai olhar aqui? Então, qual é o problema que a gente está interessado, na verdade? Na verdade, a gente está interessado aqui, a gente estudou o problema em que a gente quer mais de um fluxo ao mesmo tempo, certo? Mas a gente não quer mais de um fluxo de qualquer forma, a gente quer fluxos arcos disjuntos. Então, o problema que a gente vai estudar a respeito de como encontrar, né? A gente vai analisar aí a respeito de fluxos arcos disjuntos. O que são fluxos arcos disjuntos? Bom, um arco, ele não pode compartilhar, não pode ter 2 fluxos passando pelo mesmo arco. Então, se tem um valor positivo de um fluxo passando por um arco, o outro fluxo, ele vai ter que ter valor 0 naquele arco, certo? E aí, como é que a gente define o problema? Então, o problema agora, considerando fluxos, mais de um fluxo, né? Fluxos arcos disjuntos, é o seguinte: a gente tem a rede e a gente quer saber se a gente é capaz de encontrar naquela rede vários fluxos arcos disjuntos. A princípio, vamos dizer, cada um com seu vetor de balanço pré-determinado, tá? Então, pode ter vários vetores de balanço e a gente quer saber se existem aqueles fluxos, aqueles vetores de balanço, e esses fluxos eles têm que ser arcos disjuntos. Então, esse problema, ele generaliza alguns problemas, como o weak key-linkage, e, portanto, é um problema que é NP completo em geral, tá? Bom, embora o maior foco do problema não seja, do que a gente estuda aqui, não seja complexidade, eu acho interessante falar de alguns resultados de complexidade para vocês, até porque o que a gente vai falar mais na frente também tem um
ou outro resultado de complexidade, sabe? Também vai ter como consequência resultado de complexidade. Mas aí, quem primeiro estudou esse problema foi o Jorgen Bang-Jensen e o Stefan Bessy, e eles analisaram alguns casos. Então, esse problema, ele é interessante porque tem alguns parâmetros, né, algumas coisas que a gente pode olhar. Então, primeiro, o que diz respeito, o que faz referência à primeira coluna aqui, a gente pode se perguntar quantos fluxos a gente quer. Segundo, a segunda coluna aqui, como se os vetores de balanço que a gente está dando são vetores iguais ou diferentes, se tem valores pré-determinados, certo? Terceiro, a gente pode olhar também para a capacidade, né? Porque lembra que a rede, né, é o de grafo com a capacidade. Então, a capacidade, na verdade, vai fazer diferença na complexidade do problema. E aqui, quando eu escrever dessa forma, quando aqui na capacidade do U, quer dizer que todos os arcos ele têm a mesma capacidade, certo? A gente vai escrito desse jeito. Então, passar aqui por alguns resultados, algumas coisas que eles provaram. Então, para procurar dois fluxos, se o balanço ele é diferente, então, mesmo quando todos os arcos têm capacidade 1, é NP completo. Se os balanços são iguais, com essa capacidade 1, o problema vira polinomial, tá? Mas aí, a gente agora continua com balanços iguais. A partir de agora, a gente vai continuar com balanços iguais para os fluxos que a gente quer, tá? Se essa capacidade sai de 1 e vai para os valores 1 e 2, o problema vira NP completo. E aí, agora, além de vetores iguais, eles se perguntaram, tá, vetores iguais e com valores específicos. Por exemplo, STFlow. Continua NP completo, com essa capacidade 1 e 2. E aí, a gente pode especificar mais ainda, além do tipo de balanço, a gente pode falar a respeito do formato dessa rede em que a gente está procurando esses fluxos, né? Então, esse resultado aqui ok. E aí, se a rede for acíclica, a gente pode dizer alguma coisa melhor? Então, para qualquer capacidade, problema NP completo. Mas se a capacidade é um valor fixo, se torna polinomial. E, finalmente, aqui as linhas para os resultados que a gente está mais interessado, que é a respeito dos branching flows. Então, a respeito dos branching flows, o que eles provaram? Eles provaram, primeiro, que se a capacidade for 1 e 2, também vai ser NP completo, certo? Carol, oi. A Celina perguntou o que significa o asterisco. 1, 2. O asterisco é porque tem que ter X arcos com capacidade 2 para poder isso aqui dar certo. Não é qualquer capacidade 2, mas aí eu não lembro exatamente quantos arcos com capacidade 2. Tem uma restrição na quantidade de arcos com capacidade 1 e com capacidade 2. Valeu. Certo? Tudo bem, Celina? Ela disse ok? Eu não estou vendo o chat. Ela disse ok. Valeu. E aí, a última linha aqui, dos branching flows, se a capacidade, aí quando tem uma capacidade bem grande, a capacidade N-1, o problema vira polinomial. Aí, um trabalho seguinte, o Jorgen, o Fred e o Anders, eles fizeram um trabalho, enfim, só sobre branching flows, e eles estenderam essas duas últimas linhas aí da tabela. Então, primeiro, eles mostraram que se U for igual a K, para um constante K qualquer, o problema continua em NP completo. Então, antes o resultado que tinha era para a capacidade 1 e 2, né? Com os valores de 1 e 2, e aqui eles estenderam para U igual a K, para a capacidade de todos os arcos K. E eles estenderam também a última linha da tabela, que diz que o problema na última linha, o problema é polinomial quando tem uma capacidade de N-1, e eles falaram de N-K, para uma constante K, para um valor constante K. Já eu vou falar mais uma coisa a respeito desse problema, mas só para terminar aqui, o resultado deles, eles também mostraram que, assumindo a ETH,
a hipótese de tempo exponencial, então não existe algoritmo polinomial para decidir se uma rede em que as capacidades estão entre n sobre 2 e n menos log de n elevado a 1 mais epsilon tem esses dois arcos disjuntos. A gente estendeu esse resultado, esse último resultado aqui deles, para provar, mesmo os autores desse trabalho aqui, para provar, tipo, o complementar desses valores, de log de n a 1 mais epsilon, até n sobre 2. Então, a gente fez uma extensão desse resultado. E também a respeito, eu falei que eu ia comentar dessa segunda linha que está de rosa aí. Nesse trabalho, o Fred Jorgen e o Anders, eles deixaram a pergunta de que se o algoritmo que eles têm é um algoritmo XP, se esse problema seria FPT. E agora, num trabalho recente também, está no archive ainda, está submetido, que a gente fez agora durante esse período que eu estava lá em Montpellier, com o Stefan Bessy, o Florian Ocho, o Dieter e o Ignazi, a gente provou que esse problema é FPT com um parâmetro K, certo? Então, aqui, só para completar essa questão aí da complexidade, essa linha só para dizer como é que fica a complexidade desse problema de acordo com a capacidade. Então, a linha aqui é o valor de capacidade dos arcos, certo? Então, quando a capacidade está entre 2 e K, o problema é difícil. Quando está entre log de 1 mais epsilon até n menos log de 1 mais epsilon, é difícil, mais difícil considerando a hipótese de tempo exponencial, né? E essa partezinha rosa foi a que a gente fez, entendeu, desse trabalho. E o último trecho aqui, se tiver entre n menos k e n menos 1, é fácil. E tem os valores aqui para os quais a gente não sabe, em particular, se for exatamente log n, né? Porque o resultado aqui é log n a 1 mais epsilon, certo? Então, um resumão aí de complexidade a respeito desse problema. Mas o que eu vou mesmo falar com vocês hoje é sobre um outro aspecto desse problema. É que, para obter lá o resultado de polinomialidade, que quando os branching flows, quando as capacidades são grandes, é polinomial, o Jorgen e o Stefan, eles passaram por Edmonds, que na verdade, meio que eles mostraram a equivalência com Edmonds, sabe? Então, o que eles mostraram? Então, primeiro, para falar de Edmonds, rapidinho, tenho que falar de branch. O que é um S-branch ou um S-out-branch? Formalmente S-out-branch, mas eu vou chamar só de S-branch aqui, daqui para frente, certo? Todos os nossos branches vão ser de saída. Então, a árvore em que o grau de entrada de todo vértice é 1. Então, a gente pode imaginar, aqui se eu conseguisse riscar, seria melhor, mas eu não coloquei o desenho, que é tipo, tem uma raiz, e a partir da raiz, todos os arcos estão saindo, né? Estão indo para baixo. Então, isso vai ser um out-branch para a gente. Todos os arcos na mesma direção, e eles estão todos descendo, tá? Então, o que o Edmonds... O que diz o teorema de Edmonds, né? Basicamente, é uma caracterização de grafos com vários branches arco-disjuntos. Então, como é que eles fazem essa caracterização? Então, o Edmonds diz que um grafo, ele vai ter K branches arcos-disjuntos se somente se o grau de entrada de todo conjunto tirando o S, for maior ou igual a K, certo? Então, tem pelo menos K arcos entrando em todo conjunto quando eu desconsidero o S, em todo subconjunto de vértices quando eu desconsidero o S, tá? Um lado disso, a parte da necessidade é fácil da gente ver, né? Porque, enfim, tem os K-branches, quando eu pego um conjunto, tem que ter pelo menos um arco para cada branch, mas a volta não é tão trivial assim, não é tão fácil assim de ver. Então, basicamente, o que o Bessy e o Van Jensen, o que eles fizeram
foi provar essa mesma propriedade, né, lá no caminho para poder mostrar que esse negócio era polinomial. Eles, para essa mesma propriedade, eles mostraram agora usando o branching flows. Então, basicamente, o que eles provaram? Aí, que a equivalência, eles mostram a equivalência. Eles mostram a mesma propriedade. A mesma propriedade, ela vai valer para branching flows, certo? E quando eu tenho uma rede com a capacidade bem grande. Então, se tem uma rede da capacidade em que os arcos têm a capacidade bem grande, e aqui a ideia é que, lembra que nos branching flows a gente quer mandar fluxo para todos os vértices do grafo. Então, quando eu tenho uma capacidade bem grande, a princípio do S, saindo do S já eu posso mandar a quantidade de fluxo que eu quero, né? Então, se a capacidade é muito alta, não dá muita limitação para a gente na quantidade de fluxo que vai mandar. Mas aí eles mostraram que uma rede desse tipo, em que a capacidade de todos os arcos é N-1, vai ter K branching flows, arcos disjuntos, se somente se o grau de entrada de cada subconjunto de vértices, quando a gente desconsidera o S, tem pelo menos K. Então, a propriedade é a mesma aí quando a gente considera rede de capacidade N-1, certo? Mas aí o que a gente... Mas, enfim, aqui, então, só para... Antes de eu dizer o que a gente tentou fazer, só para dar uma ideia que, tipo, essa coisa de que aí na figura 2, só um exemplo, né? Eu considero um conjunto, por exemplo, esse conjunto X, é um lado do se somente si, né? Eu considero o conjunto X, se eu quero ter 2 fluxos entrantes, tem que ter pelo menos um A para cada fluxo, né? Mas pensando nessa ideia, olhando para essa propriedade, o que a gente se perguntou foi, ok, e se a capacidade ela for diferente desse N-1? Então, basicamente, o que a gente estuda, que eu vou passar a discutir com vocês, aqui mostrar para vocês, será que a gente consegue a mesma propriedade? Como é que ficaria essa propriedade para quando a gente tem capacidades diferentes de N-1, nos branching flows? E será que a gente consegue provar que ela continua válida? Enfim. Então, a ideia é essa, certo? E aí, agora, o que a gente pensou, né? Como é que a gente faz agora para ver para olhar para essa propriedade para valores de capacidade diferentes? Então, vamos pensar assim, ó. Se tiver capacidade menor, eu vou precisar de mais arcos para entrar em um certo conjunto. Mas quantos arcos a gente vai precisar para entrar nesse conjunto? Bom, se a gente estiver num conjunto em que a cardinalidade do X é menor do que o lambda, então o lambda é a capacidade do arco. Então, um arco seria suficiente para levar fluxo para todo aquele conjunto. Aquele é único, seria, né? Esse um arco, eu estou falando dos arcos que estão entrando nesse conjunto, eles só podem entrar por esses arcos de entrada, né? São todos os arcos de entrada, a respeito de todos os arcos de entrada que eu estou falando. Mas aí, quantos a gente precisa, né? Então, se o tamanho do conjunto é menor do que a capacidade, um arco é suficiente para levar fluxo para todo aquele conjunto. Porém, se o tamanho do conjunto for maior do que a capacidade, a gente vai precisar de pelo menos a cardinalidade de X sobre lambda, na verdade, o teto disso, né? Porque vai ter um restinho lá, talvez que não vai dar para passar, que vai precisar de mais um arco. Certo? Então, a gente usa isso para poder fazer a nossa versão da propriedade de Edmonds para o S-branching flow em geral, com capacidade, considerando capacidade qualquer. Então, a princípio, qual foi a propriedade que a gente colocou? Foi essa. Ok, para redes com capacidade qualquer, a gente vai dizer que elas têm K branching flows, arcos juntos, se somente se o grau de entrada de todo o conjunto for maior ou igual a K, mas agora é K vezes o teto da cardinalidade X sobre lambda, né? Por isso que eu comentei. Certo? Então, também por isso que eu comentei, dá para a gente ver que essa propriedade, ela é sempre, vou chamar essa equação 1 aqui, na equação 1 aqui de propriedade, certo? Propriedade 1.
ela é sempre necessária, né? Porque se eu tenho esses branching flows, arcos disjuntos, tem que ter pelo menos essa quantidade de arcos entrando aqui, certo? Mas aí a pergunta é, e ela é suficiente? Tá? Bom, pelo que mostrou lá o Jorgen Stefani, ela é suficiente para N-1. A gente estudou alguns casos, então a gente mostrou que ela é suficiente para o N-2, para o lambda igual a N-2, para o lambda igual a 1 também, para o K igual a 1, o lambda igual a 1 e o K igual a 1 são casos mais básicos que a gente consegue utilizar lá mostrar lá pelo teorema do fluxo máximo custo mínimo. Em um primeiro trabalho, a gente mostrou com alguns autores aqui desse trabalho atual, a gente mostrou que também é suficiente para multicaminho. O que é multicaminho? É um caminho que a gente tem arestas múltiplas, certo? E também agora a gente mostrou que também é suficiente para o que a gente chamou de multi-spindle, que é uma coleção de multicaminhos em que a gente identifica os vértices S e o vértice T, tá? Então, um outro caso que a gente mostrou que ela também é suficiente é quando a gente fala dos S-multibranching. Então, o que é esse S-multibranching? A gente pensa num branching, out-branching, aqui tudo para a gente é out-branching, com arcos paralelos, tá? Então, basicamente, o que a gente quer provar? Eu quero provar a suficiência, né? Então, o que a gente vai tentar provar é que quando a gente tem que o grau de entrada de todo o conjunto, quando eu tiro S fora, é maior ou igual a aquele valor de K vezes o teto da cardinalidade X sobre lambda, então, a gente vai conseguir os nossos K branching flows arcos disjuntos, tá? E aqui, antes que eu esqueça, eu queria comentar uma coisa. Eu disse que esses resultados aqui tinham alguma coisa a respeito da complexidade também, é que para todos esses casos aqui, que a gente mostrou que essa propriedade é suficiente, a prova, ela dá um algoritmo polinomial para poder dizer, dado que tem essa propriedade, a gente consegue, nesses casos, checar de maneira polinomial que o grafo satisfaz essa propriedade, e a gente tem um algoritmo polinomial para esses casos. Então, para esses casos aqui, da suficiência, a gente consegue algoritmos polinomiais, que até sai lá da reta, né? Porque na reta lá falava de grafo em geral. Então, aqui, como a gente tem grafo específico, então, lá tinha a reta, a parte da reta, que era a dificuldade, baseada no ETH. Aqui, para alguns grafos específicos, né, não importa a capacidade, a gente consegue algoritmo polinomial, certo? Então, um dos resultados que eu vou comentar com vocês aqui agora é esse para multibranches. Como é que a gente faz para mostrar para multibranch, tá? Então, para mostrar isso para multibranch, a gente vai fazer uma induçãozinha na altura do branch. Então, para fazer essa indução na altura do branch, vou considerar primeiro o branch que tem altura 1, como é a cara dele. Bom, a cara dele é um vértice S, né? E vários vérticezinhos aí, os vértices R e arcos entre o S e esses vértices. Como é o branch, não tem arco entre o R1 e o R2, e não tem arco voltando, né? Como é multibranch, não tem arco. Então, todos os arcos, eles estão nesses sentidos aí. E aí, a gente sabe que a propriedade, ela é válida, né? Se a propriedade é válida, é porque o grau de entrada de todo conjunto é maior ou igual do que K, do que esse valor aqui, certo? Em particular, quando a gente considera um vértice, se eu considerar um vértice, eu tenho que ter pelo menos K arcos entrando nele, né? Quando o tamanho do X, quando a cardinalidade do X é 1, não importa qual seja o lambda, esse valor aqui vai dar 1, então a gente tem que ter pelo menos K vértices entrando nele. Então, a gente sabe que a gente tem pelo menos K vértices entrando no R1, pelo menos K vértices entrando no R2, pelo menos K, enfim, no RP. E aí, a gente pode construir os nossos K branches arcos disjuntos. Como é que a gente vai construir? Bom,
a gente vai pegar, como eu sei que tem pelo menos K, para construir o primeiro fluxo, vamos dizer o fluxo azul, eu vou pegar um arco chegando no R1, um arco chegando no R2, e aí a gente vai fazer a mesma coisa para os K fluxos seguintes, né? Até a gente conseguir esses K fluxos arcodisjuntos, certo? Então, se a propriedade for válida para essas branchings aí de altura 1, a gente consegue construir os nossos fluxos. Agora, quando a gente considera altura Q desses multibranchings, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar aqui, então, eu vou olhar aqui como é que qual é o formato do multibranch, né? O formato do multibranch, quando eu olho aqui para esses, vamos dizer, subbranches aqui, que são essas partes cinzas, o único vértice do qual eu tenho um arco entrando é do S, certo? Então, se o único vértice do qual eu tenho um arco entrando é o S, em particular, como eu estou dizendo aqui que a propriedade é válida, ela vai ser válida para qualquer subconjunto aqui de dentro do cinza com relação ao R1, né? Como se o R1 fosse raiz. Porque não tem nenhum arco vindo de fora. Então, se ela é verdade, no geral, ela é verdade quando eu restringo a essas árvores cinza aqui. E aí, nesse caso, bom, a gente vai ter uma subárvore que é também um multibranch, que tem uma altura menor do que Q. Então, a gente vai aplicar a hipótese de indução aqui. Então, para cada parte cinza, aplicando a hipótese de indução, a gente consegue construir os K branches arcodisjuntos. E aí, o que falta para completar? Bom, agora eu sei que eu tenho dentro de cada parte cinza K fluxos, né, arcodisjuntos, eu preciso fazer o para a árvore toda. Então, meio que eu tenho que colar esses fluxos, né? E aí, como é que a gente consegue colar esses fluxos? Bom, a gente sabe que o grau de entrada de cada RI é maior ou igual do que K vezes a cardinalidade daquela subárvore, porque se a gente estiver considerando esse subconjunto, né, o X, se eu estiver considerando esse conjunto, eu sei que o grau de entrada, que é no RI, o grau de entrada desse conjunto, é maior ou igual a K vezes a cardinalidade do conjunto cinza sobre o lambda. Então, para cada conjunto cinza, eu sei que eu tenho a quantidade de arcos aqui suficientes entrando para formar os nossos K fluxos, né? E para colar os fluxos, assim, do S para o R1, do S para o R2, do S para o RP, e para formar os K fluxos aí. Tudo bem? Mas, infelizmente, nem tudo são flores. E aí, a gente conseguiu, na verdade, construir uma família de contra-exemplos para mostrar que não é sempre verdade de que o digrafo, ele satisfaz a propriedade e tem os K-fluxos. Então, existem casos em que o digrafo satisfaz a propriedade, mas não vai ter esses K-fluxos arcodisjuntos, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez para construir essa família de contra-exemplos. Então, a gente parte desse grafo aqui, desse grafo preto, e aí a gente vai fazer algumas operações, certo? Então, vou partir desse grafo aqui. Então, eu vou dividir a aresta aqui, que é a aresta BD, a aresta aqui, que é a aresta CD, e a aresta aqui, que é a EF, a gente vai dividir lambda menos 2 vezes. Tá? E aí, eu vou chamar esse caminho subdividido agora, o que era antes, o do BD, o arco BD eu vou chamar do caminho B, o que era do caminho CD eu vou chamar do caminho C, e o que era até o F eu vou chamar o caminho P, certo? Então, os arcos do caminho B, do caminho C e o último arco aqui do caminho P, eu vou duplicar, né? Porque primeiro eu só subdividi. Aí agora eu vou duplicar. E os arcos, os outros arcos do P, eu vou triplicar a quantidade de arcos do P, tá? E aí, para todos os arcos,
como a gente prova aqui para qualquer K, a gente vai multiplicar por K sobre 2, tá? A quantidade de arcos. Mas eu vou mostrar exemplo para vocês aqui, em que a gente tem o K igual a 2, certo? Então, a gente vai fazer aqui o contra-exemplo em cima desse gráfico. Então, para mostrar o contra-exemplo em cima desse gráfico, primeiro o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro mostrar que esse de gráfico, ele satisfaz a minha propriedade lá, do grau de entrada ser maior ou igual do que K vezes a cardinalidade do conjunto sobre lambda. Para todo o conjunto, quando a gente desconsidera o S, tá? E aí, a gente dividiu aqui em dois casos, o caso em que o conjunto, porque aí, para mostrar que ele satisfaz, basicamente a gente tem que olhar todos os conjuntos, né? Todos os conjuntos X, certo? Então, a gente dividiu nos casos em que o conjunto X, ele tem um ciclo, e nos casos em que o conjunto X, ele é acíclico, tá? Se o conjunto X, o conjunto X, enfim, né? O de grafo induzido pelo conjunto X. Se o conjunto X, como é que pode ser, né? Que vértices são esses? Como é que a gente pode ter um ciclo aí nesse conjunto D induzido por X? Então, se a gente olhar para esse grafo, só tem duas formas da gente ter um ciclo nele, né? Vindo do A, passando pelo B, indo até o D, chegando no E, voltando para o F e voltando para o A. Ou a gente fazendo isso por baixo, indo do A para o C, do C para o D, do E, volta para o F e faz o A, tá? Eu vou mostrar aqui como é que fica quando a gente tem um ciclo passando por cima, porque vai ser simétrico. E uma coisa, um detalhe aqui, eu estou dizendo que o D induzido por X, ele tem um ciclo, então não necessariamente ele é um ciclo, né? Ele pode ter mais coisas além desse ciclo, mas ele tem um ciclo, certo? Então pode ter outros vértices aqui. O meu X, ele poderia, além desses vértices vermelhos, o meu X, ele poderia ter esses vértices pretos aqui, do C até o D, tá? E aí, o que acontece? Então, primeiro a gente vai ver quantos arcos a gente quer entrando nesse conjunto, tá? Se a gente olhar aqui para a quantidade de vértices que tem aqui entre o B e o D, a gente tem lambda vértices aqui, do E até o F, a gente tem lambda vértices também, e tem mais um. Então, a cardinalidade desse conjunto, né, vai ser maior ou igual do conjunto X, pode ser que tenha outros vértices, mas vai ser pelo menos 2 lambda mais 1. Então, isso implica, né, a cardinalidade de X, esse teto aqui, ele vai dar 3, né, então, se eu estou considerando K igual a 2, a gente quer pelo menos 6 arcos entrando nesse conjunto, certo? E aí, bom, a gente pode ver já facilmente que a gente tem aqui 5 arcos, do S para o B, do S para o A, do S para o D, e os 2 arcos do S que entram para o E. E aí a gente precisa de mais um arco, né, para ver que ele satisfaz essa propriedade. Então, a princípio, poderia ser esse arco aqui, que vai do último vértice lá do caminho C, né, que chega no D, ele fecharia o 6. Mas pode ser que esse vértice aqui, na verdade, seja um vértice do conjunto X. Mas se ele for um vértice do conjunto X, tem outros 2 arcos entrando nele. Mas pode ser que o vértice anterior fosse um vértice do conjunto X. A gente pode voltar, mas aí no pior caso, a gente chega aqui no vértice C e tem mais um arco entrando. Então, a gente tem os 6 arcos que a gente quer entrando nesse conjunto, certo? Então, o caso em que ele é acíclico, eu não vou mostrar aqui, mas porque tem uma análise assim, mais ou menos parecida, mas aí a gente faz a análise, separa os casos olha quantas fontes, quem são as fontes, certo? Desse grafo acíclico, e baseado nisso a gente faz essa análise de caso aí. Bom, uma vez que a gente mostrou que esse grafo tem a propriedade, o que a gente precisa mostrar aqui, para mostrar que ele é um contra-exemplo, é que ele não admite os branching flows, certo? Os branching flows arcos disjuntos, no nosso caso aqui, do exemplo, os 2 branching flows, arcos disjuntos, tá? E aí, para começar a mostrar isso, eu vou falar o seguinte, olha,
Tem dois, eu quero dois fluxos arcos disjuntos, né? No meu vértice B, só tem dois arcos chegando. Então, esses dois arcos, eles têm que pertencer a fluxos diferentes, tá? Então, um tem que ser do fluxo verde, o outro vai ser do fluxo azul. E, se a gente olhar para a quantidade de vértices aqui, que tem entre o B e o D, a gente tem lambda mais um vértice. E eles só são alcançados a partir do D. Então, a partir do B, desculpa. Eles só são alcançados a partir do B. Então, no B, para cada um desses fluxos, porque lembra que o branching flow, ele tem que alcançar todos os vértices do grafo, né? Todo vértice do grafo, ele tem que consumir uma unidade de fluxo. Então, no B, tem que chegar aqui, desse arco verde, por esse fluxo verde, tem que chegar pelo menos lambda menos 1 de fluxo, e tem que chegar aqui pelo arco azul também, pelo menos pelo fluxo azul, né? O arco azul do fluxo azul tem que chegar pelo menos lambda menos 1 de fluxo no B. Certo? E aí, vai ser a mesma coisa, eu não vou nem dizer a princípio de qual fluxo é qual, mas seria a mesma coisa para esses dois arcos que estão chegando no C, a mesma análise, tá? E aí, o que a gente sabe? Bom, esses dois fluxos, eles têm que alcançar o A, tá? O A também só tem dois arcos entrando ele, um arco que vem do F e um arco que vem do S. E o fluxo aqui, que sai do A para o B e que sai do A para o C, tem que vir do A, tá? Então, o A, ele teria que receber desses dois arcos que ele recebe, que vão ser arcos de fluxo diferentes, ele teria que receber lambda de um e lambda do outro. Mas isso implica que o vértice F aqui, ele teria que receber, para ele poder mandar lambda, para ser um branching flow, ele teria que receber lambda mais 1, mas lambda mais 1 estouraria a capacidade. Então, a gente não vai conseguir esses fluxos aqui, certo? Pessoal, agora eu vou só mudar a forma como eu estou compartilhando, porque eu não fiz animação aqui para essa figura, eu queria riscar em cima. Só um minutinho. Pronto, vocês estão vendo aí, né? Agora estão, está aparecendo. Certo. Deixa eu ver aqui. Ela chega. Então, além disso, a gente mostrou, porque aí, nesse caso, a gente mostrou que não é verdade, né? Que se tiver a propriedade, tem os fluxos, mas a gente mostrou também um outro resultado de dificuldade, que é, mesmo se a gente sabe que satisfaz a propriedade, que a gente sabe que a rede satisfaz a propriedade, né? Tem a rede satisfazendo a propriedade, é difícil decidir se ele tem esses K branching flows arcos disjuntos, né? Então, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, né? É difícil decidir, certo? Se tem ou se não tem. Então, tendo a propriedade, a gente sabe que a rede tem a propriedade, aí pode ser que tenha os fluxos, pode ser que não tenha os fluxos, mas é difícil decidir se tem ou não tem, certo? Então, para fazer isso, a gente fez uma redução do tripartition. Tá? Como é que a gente fez essa redução? Então, o que é o tripartition, né? Só lembrando aqui o que é o tripartition. Então, o que é esse problema, esse problema que recebe como entrada? Então, ele recebe como entrada um conjunto de 3K elementos, 3K valores, certo? Um certo lambda pertencente aos inteiros positivos, e tenho essa restrição aqui, de que cada i desse conjunto aqui, ele está entre lambda sobre 4 e lambda sobre 2, certo? E aí, a gente ainda sabe que o somatório dos AIs, ele vai ser K vezes lambda.
E aí, qual é a questão aqui no tripartition? A gente quer saber se o conjunto S pode ser particionado em K subconjuntos, de forma que o somatório dos AIs em um conjunto, então, o somatório dos valores em cada um desses conjuntos aqui tem que ser lambda, certo? E aí, se a gente observar, por causa dessa restrição aqui, e por causa da quantidade de elementos, cada um desses conjuntos, na verdade, eles têm que ter 3 elementos, tá? Eles têm que ter, no tripartition, nessa versão aqui do tripartition, eles têm que ter exatamente, cada S aqui, eles têm que ter exatamente 3 elementos, tá? Então, o problema é esse. E aí, como é que a gente faz essa redução? Bom, primeiro, para cada AI, a gente vai criar um multicaminho da seguinte forma. Vai ser um multicaminho em que a gente tem lambda menos AI, vértices, tá? E a quantidade de arcos entre vértices vizinhos desse multicaminho vai ser K, tá? Então, a gente vai fazer isso para todo valor aí aqui, criar esses multicaminhos. Bom, além disso, a gente vai criar um outro caminho aqui, que lá na prova a gente chama do caminho P0. Esse caminho P0 é um multicaminho também, ele tem lambda vértices e tem K arcos entre vértices vizinhos. E aí, para completar aqui a construção, a gente coloca um vértice S, e do S, para cada primeiro vértice do multicaminho, a gente coloca K arcos, e do último vértice de cada um desses multicaminhos, lá para o caminho P0, a gente vai colocar um único arco, certo? Então, essa é a construção. E aí, primeiro, a gente tem que mostrar, mais uma vez, que essa rede ela vai satisfazer a propriedade, né? E aí, a gente faz também uma análise de caso aqui para ver que ela satisfaz a propriedade, mas eu vou mostrar para vocês só a ideia de como é que funciona um dos lados da redução. Só para ter ideia de como é que a gente constrói esses fluxos, dado que a gente tem esses valores tem que esses conjuntos lá, né? Então, suponha que a gente tem esses conjuntos lá do partition, que é esses conjuntos em que o somatório dentro de cada conjunto aqui vai ser lambda, né? Dentro de cada conjunto aqui vai ser lambda, certo? Então, a gente vai conseguir construir os K-fluxos. Como é que a gente vai construir esses K-fluxos? Na verdade, a gente vai associar um fluxo a cada conjunto desse, tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Vamos supor aqui que o S1... Não, tá. Primeiro eu vou dizer aqui para essa primeira parte todinha, para a construção desses K-fluxos, depois eu falo desse detalhe. O que a gente tem? A gente tem K arcos entre o S e o V1, então tem K arcos, vai ser um arco para cada fluxo. Tem K arcos entre vértices vizinhos dentro do multicaminho, vai ser um arco para cada fluxo. Então, essa parte aqui toda vão ser K fluxos que eles vão ter a mesma cara, né, assim, o mesmo formato, e que eles vão ser compostos cada um por um arco desses K aqui, certo? Então, essa é a primeira parte de como a gente vai formar esses K fluxos. E aí, agora, eu vou associar cada fluxo a um desses conjuntos. Então, vamos supor aqui que o S1, ele tem esses caminhos aqui que estão desenhados. O A1, o A2 e o A3K, são os elementos dele, tá? Se o A1, o A2 e o A3K são os elementos dele, nesses multicaminhos, então eu tenho um arco azul aqui, né? Arco azul aqui, todo mundo. E nos outros também, certo? Enfim. E nos outros multicaminhos também, porque o branching fall tem que alcançar todos os caminhos. Mas nesses arcos correspondentes aos elementos que são parte dele, a gente vai mandar lambda de fluxo,
E nos arcos que seriam correspondentes a caminhos que não são os elementos dele, eu mando apenas lambda menos AI, porque basicamente ele distribui o fluxo por aquele caminho todo e para. Mas esse aqui, que vai receber lambda, nesse caminho aqui, a gente tem lambda menos A1 vértices, né? Então, quanto de fluxo vai sobrar aqui nesse último vértice? Vai sobrar A1. Quanto de fluxo vai sobrar aqui nesse vértice 2, no último vértice desse caminho? Se eu mandei lambda lá, vai sobrar A2 e aqui vai sobrar A3K. Mas o que a gente sabe aqui? A gente sabe que A1 mais A2 mais A3K, como era esse conjunto aqui, é igual a lambda. Então, quando eu somar esses valores aqui, eu vou ter lambda para mandar para esse caminho aqui P0 e para alcançar todos os vértices de P0 e formar o meu branching flow, certo? E assim para todos os conjuntos, tá? Então, a volta tem, enfim, a gente tem que usar uma daquelas restrições, mas a ideia da associação dos fluxos com os conjuntos está mais ou menos aí. Aí, pessoal, já estou aqui, vou continuar aqui só para dizer o que seriam os nossos problemas futuros que a gente iria trabalhar. Então, primeiro, na verdade, no fim das contas, a gente ficou interessado por caracterizar que redes elas teriam assim, que propriedade poderia garantir que a rede teria esses K-fluxos, sabe? Então, essa propriedade, do jeito que a gente estudou, do jeito que a gente fez a generalização natural do Edmonds, ela não é suficiente. Então, será que tem alguma propriedade que é suficiente? Talvez uma condição, porque essa condição é mais global do conjunto, junto com alguma informação local. A gente até tentou estudar uma informação local a respeito do grau dos vértices, tudo, mas a gente não chegou ainda numa propriedade que realmente caracterize, né, que caracterize as redes que têm esses fluxos. Então, isso é a pergunta agora que é a pergunta mais interessante para a gente, né, tentar achar essa condição. Voltando assim para um pouco a questão de complexidade, se a gente observar, então a gente provou que tem algoritmo polinomial para quando a gente tem grafos que a gente chamou que são multispindle. E o que é o multispindle? O multispindle é um grafo aqui desse tipo aqui, certo? Então, se for um DAG desse tipo aqui, tem algoritmo polinomial. Mas aí, quando a gente acrescenta aqui esse caminho P0, é um grafo aqui que é um grafo aqui da redução. Então, a questão é, será que a gente conseguiria fazer uma dicotomia entre os casos polinomiais NP complexos, em DAGs, pelo menos? A gente também começou a pensar como é que seria a complexidade desse problema, porque aqui, né, a gente utiliza arcos múltiplos o tempo todo, e como é que ficaria esse problema quando a gente olha para redes sem arcos paralelos. E aí também, a última pergunta aqui, a gente está sempre olhando para redes, aqui no nosso caso, casos que a gente estudar, em que as capacidades são todas a mesma. Então, meio que a pergunta é, e se as capacidades fossem variadas, né? Tipo, a gente mantém o balanço, mas as capacidades variadas. Ou será que tem algum caso especial de vetor de balanço em que esse problema se tornaria fácil? Isso aqui são algumas das direções que a gente vai tomar em seguida. Bem, é isso. Obrigada. Carol, muito obrigado. Então, pessoal, vamos agradecer o seminário da Carol. Obrigada. Valeu, Carol. Muito bom. Pessoal, quem tiver alguma pergunta pode se manifestar diretamente ou falar no chat. Eu tenho uma curiosidade. Desses problemas de branching, você sempre tem um S e aí você está procurando, de repente, K branchings, mas saindo do mesmo... Saindo sempre desse S pré-determinado.
Faz sentido pensar a pergunta quando o S não é parte da entrada, ou seja, bom, tem duas maneiras de pensar. Uma é se existe algum S para o qual funciona, ou a outra é o para tudo. Né? Eu quero que para qualquer S que eu escolhesse, eu conseguisse ter os K-branches. Existe isso? Vocês consideraram isso? Então, duas coisas com relação a essa pergunta. Uma é que faz sentido, sim, a gente não considerou esse caso, mas seria já, se o S é diferente, então o balanço é diferente, né? Então, meio que cairia naquele caso, mas talvez um caso especial do caso em que tem balanços diferentes, que é o caso NP completão lá do começo, né? Mas, ainda mais pensando em Egmonts, existe caracterização de Egmonts desse tipo aí que tu tá falando. Então, faz sentido olhar, porque existe o Egmonts com raízes diferentes, né? Tem o Egmonts com raízes diferentes, mas a gente não olhou, não. Obrigado. Rafael tá dizendo que tem que sair. A Celina disse que tem uma pergunta. Boa tarde, Rafael. Obrigada. Celina, por favor, pode perguntar. Ok. Eu não estou sabendo usar esse Meet muito bem. Vocês estão me vendo? Metade do seu rosto. Parcialmente. A testa. A testa? Ai, que horror. Espera aí, deixa eu ver. Porque eu tenho duas telas, que horror. Ainda falou. Deixa eu trocar. Aqui se melhora. Melhorou? Não, agora subiu Tinha de novo. melhorado, tinha melhorado. Tinha melhorado, Agora parece que melhorou. Se eu fechar a câmera, é melhor. Bom, mas vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Mas a gente queria te ver, Celina, também. Depois eu dou um jeito, mas só para concentrar na pergunta. Então, aquela tabela que você colocou dos resultados anteriores, aquela tabela de 2014, que tem a capacidade, tem NP completo, polinomial, como que o resultado de vocês, aquela prova de NP completude, como que em qual das linhas, eu sei que não é exatamente aqueles problemas, porque ali todo você classificou, NP completo, polinomial, né, os anteriores, mas seria em relação eu gostaria de, que são muitos parâmetros, gostaria de localizar naquela tabela, por favor. Então, deixa eu compartilhar de novo aqui. Então. Obrigada. Apresentação aqui. Peraí. Que agora eu não estou mais rachando o negócio. Compartilhar. Deu bug aqui, vai aqui no show, pessoal. Pronto. Tá compartilhando aí, né? Tá aparecendo a tabela, né? Está. Então, Celina, entraria como se, assim, acho que entraria aqui no final da tabela a primeira coluna e a segunda coluna seriam iguais. Aí, aqui na capacidade que mudaria, né? Seria essa capacidade aqui esse resultado de NP completude, né? Sim. A capacidade indo no nosso caso lá, indo do log n até o n sobre 2, né? Então, n do log n, ela vai dar 1 mais epsilon até o n sobre 2. Então, mudaria aqui a capacidade, né? Seria considerando esses outros valores de capacidade. E aí, a questão também aqui da complexidade é porque não é realmente NP completo, porque está usando a hipótese de tempo exponencial, né? Então... Sim. Na verdade, agora quando você respondeu, que você fez referência àquela figura 1, que eu gostei muito também, né, que tem aquela linha, né, com os valores das capacidades, onde que entraria ali, né? Ali teria essa melhor. Essa pergunta eu acho que eu queria fazer. Tá, Obrigada, então aqui na linha, o resultado que a gente entendeu é esse rosinho aqui. É esse cor de rosa aqui na linha. Isso. O que a gente entendeu. É o que já tinha, levando em conta a hipótese de tempo exponencial, seria esse, né? Aí a gente entendeu o resultado deles para esse outro parte do intervalo. Isso. E, mas, nas suas perguntas,
nos seus trabalhos futuros, você não fez referência a esses interrogação. Fez, Carol? Quando eu estava falando aqui durante a apresentação, eu pensei que eu deveria ter colocado lá as questões em aberto. Tipo, a questão do login é uma questão interessante, né? Do login exatamente, né? De como é que fica o problema do login exatamente, é uma questão que a gente tem interesse, em algum momento a gente começou a olhar, mas aí foi para outras coisas. Mas deveria ter entrado lá, sim. Obrigada. Muito boa palestra, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, se alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, eu convido todos para a gente agradecer a Carol mais uma vez. Obrigada, gente, por assistir. Então é isso, Carol, valeu. Valeu. Interrompi a gravação agora.